Jesus não perguntava quem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Não pensava nem na minha missão, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Pai do Senhor, Kiliane, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rocival, Deus te abençoe. Vamos orar, Kiliane, vamos orar sim. Obrigado por tudo. Cansado do pecado e aos pés do Salvador, e o fardo de tristeza e dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, deseja te salvar. Como é maravilhoso o céu, meu Jesus, a graça e o encanto ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite, Kiliane, boa noite, Rocival. É mais uma noite de alegria estarmos aqui para ouvir um pouco da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é muito bom, irmãos. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Para mim é motivo de alegria eu estar aqui mais uma noite. Vamos orar. Vamos orar, Kiliane, por todos. Obrigado pelas orações. É Jesus que faz, Roça, é Jesus que faz. Você tem que crer mais e colocar a sua vida à disposição do Senhor. Quem faz é Jesus. Amém? Tudo é Jesus que faz, Roça. A gente, a honra e a glória é dele. A gente só faz fazer a vontade de Deus. Linda, um abraço, fique com Deus, viu? Amanhã nós nos falamos, viu, minha irmã? Dê um cheiro em Gabriel, tá? Abençoe a sua vida e a de sua casa, de suas filhas, do seu filho. Deus está no controle de tudo, linda. Amém? Nós vamos aqui, irmãos, estou só colocando aqui no canal para a gente acompanhar aqui e vamos orar, irmãos.
Vamos orar. Vamos orar pela nossa nação, orar pela nossa família, orar pelos lares, né? Porque tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle de Deus. A tua vida, a minha vida, o teu lar, o meu lar, a minha família, a tua família está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Amém? E, irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma noite. Rosineide Oliveira, paz do Senhor. Tudo está no controle de Deus. É verdade, Rosineide Oliveira. Tudo está no controle de Deus. Quando a gente deixa Deus tomar de conta da nossa vida, irmãos, a gente tem que descansar. Amém? Deus me deu uma palavra muito boa hoje para que nós possamos meditar nesta palavra, acreditar no milagre do Senhor. Amados irmãos, só um minutinho aí, porque eu tenho que compartilhar aqui no Ministério da Palavra de Deus, e eu quero agradecer cada um que está aqui nesta noite. Marque um amigo seu, compartilhe esta mensagem com um amigo seu, alguém que não é crente. Eu prefiro aqueles que não são cristãos ainda, amém? Compartilhe essa mensagem, compartilhe, marque seus amigos aí, para que o Senhor possa chegar com salvação nos lares, na família, amém? Nós vamos entrar com um propósito de salvação. Nós vamos entrar com um propósito de salvação, para que Deus salve vidas, amém? Amém? Vamos orar, irmãos, para este propósito, amém? Compartilhe com seus amigos que não é cristão. E com os cristãos também, irmãos. Por que não? Mas vamos compartilhar. Vamos meditar na palavra de Deus e agradecer por tudo que Ele tem nos feito. Vamos orar. Vamos orar. Eu não estou colocando mais aqueles louvores porque, irmãos, a gente não pode, porque tem direitos autorais, então nós só estamos usando o hino da harpa. Maravilhoso, né? O hino da harpa. Então, vamos orar, Kiliane, por todos. Amém? Creia que Deus está no controle de tudo. Tem um hino assim que canta: meu Deus está no controle de tudo, tua vida está no controle de Deus, minha casa está no controle de Deus, meu Senhor, tudo está no controle de Deus. Precisamos descansar. Eu estava vendo agora aqui no jornal uma família que morreu o pai, morreu a mãe com Covid e deixou 3 crianças pequenas. Já imaginou? Já imaginou como está difícil? Mas Jesus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus. E tenha certeza que Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar. Orar pelos lares, pelas famílias, pelo Brasil. Orar por todos nós, irmãos. Estamos precisando de orar pela nossa nação. Que Deus esteja no meio de nós, né? Que Deus nos ajude, né? Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Como pó e cinza que sou, Pai, perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Me ajuda, Senhor, a cada dia mais viver na Tua presença, ter uma vida santa diante de Ti, irrepreensível. Me ajuda a ser santo, Senhor, como Tu és santo. Me ajuda a viver uma vida santa diante de Ti, Pai. Repreende toda ferramenta, tudo aquilo que for projetado pelo inimigo contra a minha vida, contra o meu ministério, Senhor, caia por terra. Visite o meu lar, a minha família. Visite, Senhor, a minha casa, visita a casa aqui do meu sobrinho, Jesus, que eu vim aqui fazer um exame, Senhor, amanhã, depois de amanhã. E eu sei, Senhor, que Tu estás no controle da minha vida. Eu estou descansado, Senhor.
O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da minha casa. O Senhor está no controle da minha família. O Senhor está no controle da vida do meu filho. O Senhor está no controle da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos seus lares, dos seus filhos, dos meus sobrinhos e sobrinhas. Tudo está no controle de Deus, Pai. Guarda a minha família, guarda meu filho, abençoa, acampe anjos. Tome, Senhor, a minha família em tuas mãos, guarda este lar. Senhor, visita a vida de Cleudo, Senhor, que ele possa voltar para ti, que ele possa, Senhor, voltar para o primeiro amor, que era o Senhor Jesus. Visite a sua vida, visite o seu lar, visite seus negócios, Senhor. Repreende o devorador, o cortador, repreende tudo aquilo que vier para impedir a vitória do teu filho, Jesus. Abre a porta, Senhor, para o teu filho, que ele possa vender sua confecção, ajude ele, dê direção, Senhor. Visite, Senhor, Cleudo, visite Rayane, minha sobrinha, abençoe seus negócios, abençoe Daiane, abençoe Jesaías, Senhor, obrigado pela vitória na vida de Jesaías. Visite o presbítero José Arthur, obrigado pela vitória que o Senhor tem dado àquela família, Senhor, livrado desta maldição que é essa doença. Está curando todos, tá, Senhor? Eles estão vencendo esta Covid, graças a Deus, tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Estamos aqui para fazer o teu querer, a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, Jesus. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Senhor, eu sou o menor da tua casa, Senhor. Eu sou o menor dos menores da casa de Jessé, Senhor. Senhor, eu sou o menor dos menores, Pai. Abre a tua palavra, direciona a tua palavra, me ajuda a transmitir a tua palavra, Senhor. Senhor, limpa meus olhos, tira tudo aquilo que não te agrada, meus ouvidos, Senhor. Me ajuda a ouvir aquilo que é santo, ajuda a me falar aquilo que nos edifica, Pai. Guarde as nossas vidas, Pai. Visite as famílias, os lares. Visite cada família nesta noite aqui que está aqui, Siene Andrade, Kiliane. Visite Estela Santos, Senhor. Visite Ângela Santos, visite Rossival, sua família, visite Robinho ali em Brasília, em São Paulo, Senhor. Dê vitória a Robinho, entre na saúde dele, visite seu lar, suas filhas, visite Ninha, sua esposa, Senhor. Dê vitória, Senhor, que ele volte ao primeiro amor, que ele volte para Cristo com pressa, que ele deixe, Senhor, tudo aquilo que se afasta de Deus, Senhor, que ele possa voltar para ti, Pai. Visite Rodrigo e liberta ele daquela bebida, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Visita os lares, Senhor, visita os lares, a família de Kiliane, visite cada vida que tua serva colocou aqui, Jesus. Visite Mateus, Senhor, o sobrinho das tuas servas, Estela Santos, que pediu oração por ele, que está deprimido, está, Senhor, oprimido, está no isolamento de 100 dias, Senhor. Este jovem que tenta tirar a sua vida, Senhor. Visite ele, nós temos clamado por ele e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar, Senhor. Visite a vida de Mateus, visite a vida de todos aqueles que estão com este mal, deprimido, com depressão, Senhor. Visite este mal, aqueles que estão adoentados com este mal nas suas casas, aqueles que têm, Senhor, tirado a sua vida com esta doença maldita, Pai, que é a depressão. Vá, Senhor, curando as vidas, vá, visite os hospitais, Senhor. Visite, Senhor, cada setor de cada hospital, cada policlínica, Senhor. Vá dando vitória, Senhor, vá ajudando, Senhor. Vá curando aquelas vidas que estão ali, seja no entubamento, seja aqueles de Covid, de câncer, de próstata, de tudo aquilo que estiver com enfermidade, seja doença na vesícula, seja uma cirurgia que esteja marcado, Senhor. Vá curando aquelas vidas que estão ali nos hospitais. Vá, Senhor, recuperando vidas, Senhor. Eu sei que tem morrido muito, Senhor. Já passamos de 300 mil, mas pode ser muito mais do que isso, Pai.
Pai, nos ajuda a superar este mal, nos ajuda, Senhor, a enfrentar esta doença, ajuda a tua família, ajuda o Brasil, ajude cada país do mundo, Senhor, capacita os médicos, capacita, Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, desta batalha, visita este ministro da saúde, do qual ele tomou posse esta semana, dê sabedoria àquele homem, Senhor, entendimento, Senhor, que ele possa, Senhor, gerir bem a saúde no Brasil. Senhor, visita cada estado e cada país do mundo, Senhor. Visita, Senhor. Visita a tua igreja, visita os pastores, os obreiros da tua casa, Senhor. Visite, Senhor, as famílias dos teus obreiros. Visita cada vida aqui que tua serva Keliane, Senhor, tem colocado aqui, Senhor, o nome de cada um deles. E o Senhor tem feito milagres. Liberta aqueles que precisam de libertação. Abençoa aqueles que precisam de uma provisão. Senhor, chegue com cura para aqueles que precisam de cura, Senhor. Visite, Pai, as famílias. Visite o Brasil, visita a nossa nação. Visita os empresários, os comerciantes, os agricultores, Senhor. Visita, Senhor, o polo de confecções aqui do Nordeste, Pai, aqui de Caruaru, Toritama, do estado de Pernambuco, Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, Senhor. Abençoa esta cidade, abençoa o polo de confecções, não só no Nordeste, como em todo o Brasil. Visita as indústrias, visita os agricultores, os produtores rurais, Senhor. Vá, Senhor, abençoando o plantio nas terras, vá multiplicando os alimentos, Senhor, porque vai chegar tempo, Pai, que nós não vamos ter o que comer, porque vamos ter o dinheiro, mas não vamos ter o que comprar. Desperta o povo que tem terra, Senhor, para plantar, para regar a terra. Senhor, que plante o seu sustento, que plante uma verdura, que plante uma tomate, que plante aquilo que a sua terra der para produzir, produza, Pai. Desperta aqueles que têm terrenos, sítios, fazendas, Senhor. Ajude a nossa nação. Visita os agricultores, visita os produtores de leite, Senhor, que estão passando por grande aperreio, perdendo grandes produções de leite, tendo que doar, muitas vezes tendo que jogar o leite da produção, porque não tem a quem vender. Visite, Pai, a nossa nação. Visite, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam, Senhor, de um emprego. Abre porta de emprego, Jesus. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Visite, Senhor, a tua igreja, visite tuas filhas, teus filhos, visita as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor. Abençoa os adultos, os anciãos, Senhor. Senhor, providencia esta vacina para que chegue logo ao nosso país. Nos ajuda, Pai, a nos vacinar, nos ajuda a nos proteger. Visita a tua igreja que está passando por um processo difícil, templos fechados, Senhor, tempos difíceis a igreja está enfrentando. Desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que não estão vendo, Senhor, o Senhor chegar. O Senhor está voltando, é tempo da gente estar preparado, estar nos pés de Jesus. Não tem mais tempos fáceis, meus irmãos. Devemos nos despertar e nos acordar para as aflições que está por vir. Visite, Senhor, os lares da nossa família, do Brasil. Visite cada país do mundo. Visite a África, Senhor. Toma o ministério da tua serva ali na África. Abençoe aquele lugar. Senhor, abençoe o Iêmen. Tantas crianças, tantas pessoas morrendo de fome. Todo aquele lugar que está passando necessidade. Aqui no Brasil mesmo tem muita gente passando dificuldade, Senhor. Tem pessoas que estão com seus armários vazios. Tem pessoas que não têm um tostão no seu bolso. Mas Deus, tudo pode para aquele que crê. Creia que o impossível de Deus vai acontecer. Senhor, abençoe os lares que estão passando por esse processo. Senhor, manda chuva do céu, manda maná do céu, manda um bênção sobre a vida da tua igreja, Senhor. Manda, Senhor, derrama bênção sem medida no meio do teu povo. Senhor, visita, Senhor, a vida da pastora Rosinete, dê saúde à tua serva, visite seu ministério, visite, abençoe seus filhos, pastor Caio, Duda, todos os seus filhos, seus netos, visite Jonathan, seu filho. Liberte ele daquele vício das drogas, Senhor. Visite ele onde ele estiver. Visite Vitor Felipe, Senhor.
Visite a vida do teu filho, Senhor. Eu não sei onde ele se encontra, mas tu sabes. Liberta ele deste vício, Pai. Fortaleça o seu pai, fortaleça a sua mãe. Dê forças a eles para suportar esta luta, Pai. Quantas famílias têm passado por esta luta? Agradeça a Deus por você não ter um filho nas drogas. Agradeça a Deus por Deus estar cuidando do seu lar e da sua família. Repreende toda fúria sobre os lares, tudo aquilo que for preparado, como diz aqui no Salmo 46, que toda ferramenta preparada contra a igreja de Deus não prospera. Senhor, visita, Senhor, todo lar e toda família. Ele diz aqui, Senhor, no Salmo 46, ele diz aqui, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, que sou exaltado entre as nações e sou exaltado sobre a terra. Abençoe o Nordeste, abençoe a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, região Norte, Pai. Visita todo o litoral, toda a cidade, todo estado que é coberto pelo litoral. Vá dando livramento, Senhor. Visita os rios, visita o rio Amazônia, visita os ribeirinhos, Senhor. Visita a irmã Sandra, dê saúde à tua serva. Visita a Andréa Carina, abençoa a tua filha, abençoa essa missionária que tem um chamado grande da tua palavra. Visita pastor João Batista, dê saúde a teu filho, abençoa ele, abençoe seu lar, sua família, Senhor. Abençoa este trabalho missionário que é a sua igreja. Abençoa a IPDV, Senhor. Abençoa o ministério da IPDV. Abençoa teu filho, dê saúde a ele. Abençoe todos aqueles que estão tristes hoje com a morte daquela missionária. Conforta os corações, Senhor. Conforta os corações daqueles que têm perdido os seus entes queridos, Senhor. Aqueles que estão chorando a tristeza de perder um parente, Pai, por este mal, ou seja, qual for a doença que for. Pai, visita os lares, visita as famílias, visita o órfão, visita a viúva, os necessitados, visita aqueles que não têm onde comer, não têm onde dormir, não têm onde comprar uma roupa, tomar banho, Senhor. Visita, Senhor, estes lares, essas famílias que estão nesta situação. Abençoa a tua igreja, abre a porta da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, a viver uma vida santa diante de ti. Eu quero pedir aqui, Senhor, oração pelo pastor Hugo. Visita Duda, a filha da tua pastora Rosinete. Visita Naura, Senhor. Visita Josiane Ferreira e seus filhos. Visite Rosicleide, visite Márcia Cardoso, Nádia, Célia, Eliane, Amanda dos Santos e seus filhos. Joana, Felipe e Vitória. Visite, Senhor, Viviane. Visite, Pai, Maria Cerqueira, Elizabeth Santos, dê vitória. Senhor, dê vitória a Laura e dê saúde a ela. Visite Mateus, Pai. E eu quero ver, Senhor, uma vitória na vida de Mateus. Eu não posso nada, mas tu pode tudo. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. A honra é tua, a glória é tua, a majestade é tua, Senhor. Derrama bênção sem medida no meio da tua família, do nosso país, de cada um que esteja aqui, Senhor. Derrama bênção sem medidas. Visite Josiane Ferreira, seus filhos, irmão Júnior que está na UTI. Senhor, visite ele, visite o irmão, seu irmão, visite Robson, seu filho e seus negócios com o pai. Irmã Graciete, que está com Covid, vá, Senhor, visitando aquela vida, a tua filha, aquele servo teu que a irmã Kiliane pediu oração, que está doente de Covid, Pai. Vá cuidando da nossa nação. Abre a porta da palavra, direciona a palavra nesta noite. Nos abençoa a viver em santidade contigo, Senhor. Que nós possamos te conhecer mais e te buscar mais. Visite, Senhor, a minha vida da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Tire tudo aquilo que não te agrada em mim, tira, Jesus. Tira, Pai, faz o teu querer na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer o teu querer na minha vida. Eu creio, Pai. Eu tomo posse desta palavra, Senhor. Visite cada vida, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Creia que Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa. Creia que Deus está no controle dos teus negócios. Não se desespere,
Comece a colocar tudo nas mãos de Deus. Tem pessoas que estão desesperadas aí com seus negócios. Tem pessoas que estão aflitas, Senhor. Visita aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Abençoe. Visite cada vida ali representada, Pai. Visite cada vida que tem pedido oração, Pai. Abençoe suas vidas. Abençoe, chegue com milagre, com cura, com libertação, com providência, Pai. Abençoa este ministério, abençoa o ministério da Tua Palavra, ministério Canal de Bênção, abençoa o ministério Brasil para Cristo, abençoa o ministério, Senhor, ministério da Palavra de Deus. Nos ajude a transmitir a Tua Palavra e a viver a Tua Palavra, amém? A transmitir e a viver a Tua Palavra. Assim eu já te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Empresário do grande ao pequeno, é verdade, Cliane. Visitar todos, né, irmãos? Quero dizer que é um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui. Que Deus está no controle das nossas vidas. Deus me deu uma palavra muito boa hoje, porque a palavra é do Senhor. Oi, meu querido, um cheiro para você, viu? Um cheiro para você, Gabriel. Tio te ama, viu? Se cuida. Vá dormir cedo, viu? Amados irmãos, Deus me deu uma palavra nesta noite aqui. E vamos meditar nesta palavra. Irmãos, nós temos que orar pela nossa nação. Você tem tirado 10 minutos, 20 minutos do seu dia para a gente clamar? Você tem tirado? Tire 10 minutos para orar pela sua família. Se você só puder 10 minutos, tire. Se você puder meia hora, também faça isso. Ore pela sua família, pelo Brasil. Ore pelos irmãos, vizinhos seus. Orar pelo vizinho da direita, da esquerda. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Irmãos, é necessário a gente orar uns pelos outros. Jesus ensina-nos a orar, a buscar. E creia que Deus ele vai chegar com solução para todas nossas aflições. Eu quero te dizer que também eu estou preocupado. Eu sou comerciante e as coisas não estão boas, mas eu creio naquele que pode todas as coisas. Você pode? Você crê também? Eu creio, irmãos. E creia que Deus está no controle de tudo. Amém? Amados irmãos, eu estava lendo aqui em Marcos capítulo 10. Nós vamos meditar num texto aqui muito importante. Eu botei até o texto aí, botei assim, porque para Deus tudo é possível. Não há nada impossível para Deus. Amém? Você tem que crer. Se você é cristão, creia. Se você precisa de uma providência de Deus, tome posse nesta noite. Que para Deus tudo é possível. Deus ele ressuscitou Lázaro há 4 dias mortos. Impossível, né? Aos olhos humanos. Mas tudo foi para manifestar a sua glória. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Deus, ele trabalha da forma diferente do que você pensa. Muitas vezes Deus não permite que parente seu, que família sua te ajude. É para não tomar a glória dele, porque depois eles vão falar que só está daquele jeito porque eles ajudaram. Então, muitas das vezes, Deus não permite, irmãos, ninguém ajudar ninguém. Não, porque quem cuida de ti, de mim, é Jesus. Quem cuida da minha vida e da tua vida é Jesus, irmãos. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Jesus, tudo é diferente. Amém? Então vamos meditar aqui do versículo 23 ao 31. E depois nós vamos para outros textos. Eu já preparei aqui alguns versículos para a gente ler nesta noite. A luz não é muito boa aqui, a luz é um pouco escura, mas tudo coopera para os bens daquele que
fazem a vontade de Deus. Amém? Alegre-se, Jesus te ama. Vamos orar, vamos meditar. Em Marcos, apóstolo Marcos, Andréa Santos, a paz do Senhor, irmã. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe desta live, nos ajude a pregar o Evangelho de Deus. Vocês que estão aqui no Instagram, nos ajude também, compartilhe, siga, marque alguns irmãos seus, amém? Vocês que estão aqui na página Brasil para Cristo, canal de bênção, no Ministério da Palavra de Deus, que Deus te abençoe e compartilhe também a live, amém? Andréa Santos, que Deus te abençoe. Então nós vamos meditar aqui. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus não disse que ele não entrava. Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Deus insistiu novamente. Eu quero te dizer que não é difícil, não é impossível, não. Deus não está dizendo que o rico crente não entra. Aqueles que são milionários, não, Deus não está falando isso. Que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo que não é impossível. Ele diz aqui, ele diz assim: eles ficaram, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é possível. Para os seres humanos é possível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível, para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Nós vamos dar uma parada aqui, irmãos. Nós vamos dar uma paradinha aqui nesse texto, no versículo 28. Então Pedro começou a dizer, eu vou aqui levantar minha Bíblia, que a energia aqui é meio fraca. Como é difícil. O bem materiais pode ser perigosa ferramenta para reforçar a autossuficiência e independência de Deus. Muitas vezes, irmãos, porque nós achamos que temos uma condição financeira melhor, achamos que muitas vezes o orgulho, às vezes, irmãos, nos coloca a se distanciar de Deus. Não é que o dinheiro é pecado, não. O dinheiro não é pecado. Mas o amor ao dinheiro é pecado, o amor ao poder é pecado. Por isso que Jesus está dizendo, não é que é impossível, não. É possível, sim, é possível, mas não pode ter amor ao dinheiro. E aqui os discípulos conversando, disse assim, aqui diz assim, irmãos, os discípulos estranharam estas palavras, pois pelo menos alguns deles tinham bens, tal como Pedro, que era pescador. Alguns daqueles que seguiram Jesus tinham bens. Então eles não estavam entendendo, porque Jesus ele ensinava, mas ele ensinava não para todo mundo aprender, ou seja, muitas vezes a pessoa ouvia e não ouvia, tinha olhos, mas não enxergava. Cleudo, para aí. Então, ele diz aqui, os discípulos estranharam essas palavras, pois pelo menos alguns deles tinham bens. Todo aquele que confia nas riquezas como um substituto idólatra para Deus, todos aqueles que confiam nas suas riquezas,
Porque quando a gente muitas vezes está endinheirado, está cheio de posses, está cheio do poder financeiro, muitas vezes a gente não se lembra de Deus, irmãos. Eu já vi muita gente dizer que o dinheiro seu é o seu Deus. Eu já vi pessoas dizer, bater no seu bolso assim e dizer, olha, meu dinheiro é o meu Deus. Eu já vi pessoas fazer isso. Então Jesus não está dizendo que não entra no reino de Deus. É mais difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, amados irmãos, ele diz aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, amados irmãos, nós devemos ter cuidado quando Deus nos abençoa. Quantas pessoas se afastam de Deus quando recebem a promessa da vitória? Quantas? Irmãos, eu tenho visto muitos irmãos que foram abençoados e se distanciaram de Deus. Então a riqueza não é pecado, mas o amor à riqueza, o amor aos bens, o amor àquilo que é perene, irmãos, tudo vai ficar, aquilo que tudo passa, irmãos. Isso aqui você não vai levar uma casa, você não vai levar, o que você vai levar é sua vida diante de Deus. Então Mateus diz aqui, irmãos, ele diz aqui também, não pode entrar no reino de Deus, sua descrição de vida, sua descrição diz aqui, diametralmente, aposta em submeter-se à vontade de Deus, a hiperbole, um grande camelo tendo de passar pelo pequeno fundo de uma agulha, enfatiza que tal coisa é humanamente impossível. É humanamente impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Humanamente é impossível. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Aquilo que você tem pedido a Deus, tem chorado, tem clamado. E quando você receber essa vitória, creia que a vitória veio de Deus. Vai chegar um tempo, irmãos, já está chegando, que Deus está tirando de quem tem e dando a quem não tem. Deus está transferindo as riquezas, porque tem pessoas que não sabem ser abençoados. Deixa o orgulho, deixa a arrogância entrar no seu coração. E ele diz aqui, amados irmãos, você vai entender no final esse texto. Nós estamos falando aqui sobre riquezas, mas depois você vai ver que tudo é possível. O escritor diz aqui, irmãos, é humanamente impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, humanamente, mas para Deus tudo é possível. Marcos capítulo 10, versículo 27. Ele diz aqui também, para outras hiperboles no ensino de Jesus, veja Mateus 7, 3 e 5. Vamos meditar nesse texto. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5, olha aqui, irmãos, como diz aqui, porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ele diz aqui, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá a seu irmão, deixe-me eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, este texto diz aqui, irmãos, que nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado quando olhar para a vida do próximo. Muitas vezes a gente julga a santidade de um irmão e de outro, o conhecedor de um e de outro. A intimidade de cada um com Deus é deles com Deus. Quando Mateus diz aqui, Jesus pode ter se baseado em sua experiência como carpinteiro,
para a sua metáfora acerca da trave que está no seu próprio olho, o que obviamente era uma hiperbole, exagero intencional. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amados irmãos, aqui também em Mateus capítulo 5, versículo 9 a 30, ele fala aqui, eu não coloquei esse versículo, versículo 5, Mateus 5, até o versículo 30, fala sobre as bem-aventuranças de Deus, ensino a respeito da lei, ensino a respeito da ira. Nós devemos ter cuidado. Aqui também em Mateus, capítulo 22 e 23, do versículo 7 também, que nós acabamos de ler, ele fala aqui, no mesmo capítulo, ele diz aqui, irmãos, ele diz, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que praticam o mal. Por isso que nós devemos ter cuidados com a riqueza. Aqui esse texto diz assim, o perigo das riquezas. O perigo, irmãos, é você colocar o seu poder financeiro no seu coração. Você que tem que entender que tudo isso que Deus te deu para administrar pertence a Deus. Eu não tenho nada, eu não sou nada, irmãos. Tudo é Deus, tudo é dele, para ele, para a honra e glória do teu nome. Você, Ângela Santos, a paz do Senhor. Andréa Santos, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Irmãos, nós temos que entender que tudo é dele. Nós devemos ter cuidado no poder do dinheiro, no poder das riquezas. Quando Deus diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, não quer dizer literalmente que ele vai passar, mas ele quer dizer que é possível passar, é possível a gente ser rico e ser abençoado financeiramente, mas ser um homem humilde, ser temente a Deus, ser fiel a Ele, andar nos seus caminhos, buscar a Ele com integridade. É possível, não, existem muitos irmãos neste sentido, irmãos. Por isso que nós devemos entender esse texto. Não é que é difícil, não. Jesus não está dizendo que não passa. Passa sim. Porque Deus deixou as riquezas, os bens desta vida, os bens dessa terra para a minha vida e para a tua vida, para a gente gozar dela, para a gente viver bem. Muitas pessoas se utilizam daquilo que Deus deixou para nos humilhar, pela soberba, para humilhar. Por isso que Deus está dizendo, perigo com as riquezas. Os apóstolos até aquele momento não estavam entendendo bem. Nós devemos ter cuidados, amados irmãos. E aqui também em Mateus capítulo 19, versículo 24. Vamos ler aqui Mateus capítulo 19, versículo 24. Vamos ver aqui o que o apóstolo Mateus fala aqui. Mateus capítulo 19, versículo 24. Ele diz aqui, e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É o mesmo texto que tem lá em Mateus capítulo 19, do 23 e diante. Amados irmãos, ele fala também aqui, vamos ver aqui mais um texto. A pessoa que deixa casa, aqui olha o que diz aqui, 29 e 30. Em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que eu não receba. Já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, irmão, Jesus está dizendo aqui, em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, irmãos, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho.
que não receba, já no presente, já em vida, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães e filhos. Eu tenho uns irmãos aqui que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho visto aqui todos os dias as suas fotos, falando aqui comigo, glória a Deus, a paz do Senhor. Eu tenho visto, irmãos. São meus irmãos em Cristo Jesus. Quando a gente se dedica à obra de Deus, nós recebemos tudo em dobro. E aqui, diz aqui, a pessoa que deixa casa, campos e família por amor de Jesus, ele diz, e por causa do Evangelho, pode esperar nesta vida, já no presente. Irmãos, nós devemos entender esse texto, devemos entender que Deus não está deixando dizer que você deixe, não. Mas nós devemos entender que em primeiro lugar vem Jesus na tua vida. Antes da tua mãe vem Jesus, antes do teu pai vem Jesus, antes dos teus filhos vem Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar da sua história. Coloque Jesus dentro dos seus negócios. Coloque Jesus dentro da sua casa. Coloque Jesus para ser o teu amigo fiel, o teu companheiro. Aquele que deixa pai, mãe, filhos, receberá muito mais ainda nesta vida. Jesus diz aqui também, ele diz lá em Marcos capítulo 8, versículo 35, ele diz aqui, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Não está suportando a cruz? Não está suportando as lutas? A cruz é tudo aquilo que a gente passa nesta vida. Às vezes a gente tem um marido complicado, às vezes a gente tem uma esposa, é a cruz. Às vezes nós estamos passando por prova, é a cruz. Se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me, siga Jesus, porque para Deus nada é impossível. Se você está achando que está difícil com Jesus, imagina sem Ele. E aqui também, em Mateus capítulo 5, versículo 11, Mateus capítulo 5, versículo 11, quando Jesus aqui diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 11, ele diz aqui, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não se preocupe se alguém tem te perseguido, se alguma luta. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem. Seja bem-aventurado, seja uma pessoa que suporte as lutas, as dores, as afrontas. Jesus diz aqui no versículo 12, alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa. Irmãos, nós devemos entender que para a bênção chegar na nossa casa, tem luta, tem prova, tem adversidade. Deus, ele castiga aquele que ama. Deus, ele prova aquele que ele ama. Deus, ele está te provando naquilo que tu ama. Deus está te provando naquilo que te faz chorar. Deus, ele prova a gente nas nossas necessidades. E ele diz aqui também, amados irmãos, em Marcos, ele diz aqui em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Eu não estou fugindo do texto, vou voltar para o texto. Em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, ele diz aqui, digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que confessará diante dos anjos, mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Você tem negado a Jesus?
Ou você tem aceitado o Senhor como Salvador da tua vida? Todo aquele que me confessar diante dos homens, não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é crente. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é servo do Senhor. Mas aquele que confessa o Senhor diante dos homens, ele confessará também ao Pai que está nos céus. E aqui, amados irmãos, continuando o texto, Mateus capítulo 20, versículo 16. Mateus capítulo 20, versículo 16. Ele fala aqui, amados irmãos: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nós devemos estar preparados, irmãos, para suportar. Os discípulos não estavam entendendo aquela conversa de Cristo. O poder das riquezas muitas vezes nos leva a distanciar de Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 30. Lucas capítulo 13, versículo 30. Lucas capítulo 13, versículo 30. Ele diz aqui: porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Tem muitos se achando que está na glória já, mas tem muitos, irmãos, daqueles menorzinhos, aqueles que se acham tão pequenos para entrar no reino de Deus. Eles serão os primeiros, e aqueles que se acham que já estão, esses serão os últimos. Nós devemos entender a palavra de Deus. Ele diz também em Mateus capítulo 8, versículo 35. Mateus capítulo 8, versículo 35. Ele diz aqui também, amados irmãos, 8, versículo 35. Mateus capítulo 8, versículo... não é Marcos, irmãos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8, versículo 35. Ele diz aqui, amados irmãos: e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último servo dele. E, amados irmãos, quando a gente diz aqui, porque para Deus tudo é possível, aqui no texto de Marcos capítulo 10, ele diz: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Os seres humanos, os discípulos estavam imaginando que era difícil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Mas para Deus nada é impossível. Nós não devemos colocar as riquezas, o poder das riquezas no nosso coração. Se Deus ele vai fazer ou fez algo pela tua vida, e tu melhorasse a tua vida, teu esposo foi abençoado, coloque no seu coração, porque aquilo que Deus te deu não é teu, é do nosso Deus. Aquilo que Deus permitiu tu administrar nesta terra, tenha certeza que nada disto é teu. Nós vamos entender que aqui no texto da palavra de Deus, nós vamos prestar conta tudo a Deus. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos para administrar, Deus vai cobrar, vai pedir contas de tudo isso. E aqui Jesus respondeu: para os seres humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui em Jeremias capítulo 32, versículo 17, o abençoado profeta Jeremias, aqui no capítulo 32, versículo 17, ele diz: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Nada, irmãos.
Coloque no seu coração que nada é impossível para Deus. Você pode dizer assim: meu irmão está à beira da morte, meu filho está precisando de algo que só Deus pode. Creia que para Deus nada é impossível. E aqui, Jeremias diz aqui, em Gênesis capítulo 12, versículo 14, quando Sara, esposa de Abraão, já estava velha, já estava debilitada, quando os anjos do Senhor veio lá. Vamos ver aqui o texto em Gênesis capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 14. E aqui diz aqui, amados irmãos: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Sara sorriu quando escutou isso. Mas, irmãos, aquilo que Deus promete, Ele faz. E aqui Deus fez na vida de Sara. Sara teve o seu filho já com, eu não sei, aí o ano, depois de 90 anos, se eu não me engano. Já Abraão tinha quase 100 anos quando foi pai. Irmãos, aquilo que você imagina que é impossível para Deus, é possível para Ele. Que é impossível aos olhos humanos, irmãos, é possível para Deus. Creia que o Deus que você crê, ele tem capacidade de um vento, ele pôr esta pandemia para longe do nosso mundo. Mas tem coisas que Deus permite para o povo entender que Deus está tratando comigo e contigo. Deus está dizendo assim: basta tudo isto que vocês têm feito, basta tudo isso que vocês têm colocado à prova, ou seja, tem se afastado de mim. Deus permitiu esta aflição, este mal neste século, para que nós nos despertássemos, nós nos acordássemos que tudo está no controle de Deus. A minha vida, a tua vida está no controle de Deus. E aqui Jeremias disse: ah, Senhor Deus meu, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti, nada é impossível para Deus. Creia que Deus vai chegar com providência para a tua vida, para os teus filhos. Creia, Estela Santos, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Creia que Deus, Ele vai te surpreender naquilo que tu precisas. Coloque isto no teu coração e na tua vida a partir de agora, que para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para mim como carne, como pó, como cinza que sou. Eu sou barro, você é barro, mas para Deus nada é impossível. Ele diz aqui também, irmãos, em Zacarias capítulo 8, versículo 6. Vamos ler aqui em Zacarias, capítulo 8, versículo 6. Zacarias capítulo 8, versículo 6. Zacarias, capítulo 8, versículo 6, diz assim: aqui é o 9, o 8, versículo 6, diz assim, amados irmãos, é 8, versículo 6, Zacarias, 8, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, isto pode parecer impossível aos olhos do remanescente, deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo, a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho um grande amor por Sião, e um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos.
Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Deus estava prometendo restaurar aquele país. Deus estava prometendo restaurar a vida daquele povo. E ele diz aqui no versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: isto pode parecer impossível aos olhos do homem. No versículo 5 diz assim: as praças da cidade se encheram de meninos e meninas que nelas brincaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes, daqueles que sobraram, daqueles que voltaram para Jerusalém depois da escravidão. E ele diz assim: deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nada é impossível para Deus, irmãos. Como não foi impossível para Sara ter aquele filho já na sua velhice, ter Abraão, seu filho Isaque, já naquela velhice. Eles colocaram Sara colocou a sua concubina para deitar com Abraão, porque não creu na providência de Deus. E ali nasceu Ismael. Amados irmãos, você creia. Se você tem pedido algo a Deus, que você aos seus olhos acha impossível, creia que Deus, ele faz coisas grandes. Eu sou testemunha disto, irmãos. Eu sou testemunha disso. Deus faz de um grão de mostarda uma grande fábrica de grão de mostardas. Deus faz do pequeno negócio uma grande indústria. Deus faz da tua vida uma coisa estrondosa. Deus faz do teu filho um pregador do evangelho. Deus faz da tua filha uma missionária do Senhor. Aquilo que você acha impossível, aquilo que você acha que não é possível mais fazer pela sua família, pela sua casa, creia, dobre seu joelho, não desista de buscar o Senhor. E aqui, amados irmãos, ele diz aqui também, em Lucas capítulo 1, 37, Lucas capítulo 1, 37, vamos ler logo aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, vamos ver aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Segundo Timóteo, acompanhe, pega a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, ele diz aqui: se somos infiéis, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Você crê nisto? Você crê nesta palavra? Embora que você seja infiel, mas Deus, ele permanece fiel naquilo que ele te prometeu. Ele diz aqui: pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele diz aqui também, amados irmãos, em Romanos 3,13, em Romanos 3,3, em Romanos capítulo 3, versículo 3, Romanos capítulo 3, versículo 3, irmãos, ele diz aqui: e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Amados irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não creem mais no Senhor e Salvador da sua vida. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não acreditam mais na salvação da sua casa. Tem pessoas, irmãos, aí no mundo que não acreditam que tem mais solução para a sua vida. Tem pessoas que estão ali dentro do presídio, no presídio, preso há muitos anos, que diz que para a sua vida não há mais solução. Eu quero te dizer nesta noite que para Deus
nada é impossível. Deus, ele tira você do cárcere que você está. Deus tira você, muda seu nome, muda sua história, muda a sua vida, dá novas vestes, dá nova história na sua vida. Não existe solução para aqueles que morreram, mas para aqueles que estão vivos, há solução. Para aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar, eles vão se ressuscitar primeiro. Mas para que você acha que na sua vida não tem mais solução, que na minha história Deus não vai me ouvir mais, eu tenho metido para Jesus, quando eu recebo a bênção do Senhor, eu me afasto dele, quando eu recebo a promessa que Deus me faz, eu deixo o Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele sabe de tudo isso, mas ele está te dizendo nesta noite que te ama. Ele te ama, ele está dizendo que tem negócio na tua vida, ele está dizendo que tem algo para fazer na tua história. Não desista de Jesus, ele jamais desistirá de você. Ele diz aqui: então, se alguém não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Anula não, irmãos, não anula. Vamos voltar aqui para Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Irmãos, isto é aquilo que crê. Creia no milagre da tua vida. Creia no milagre, na cura do teu sobrinho Elizabeth Santos. Deus vai resgatar aquele menino com cura. Deus vai chegar com milagre. Você creia. Confie no Senhor. Confie no milagre da salvação daquela criança, daquele jovem. Confie no milagre do seu parente que está internado. Confie no milagre que Deus muda a história do seu esposo que está no cárcere. Deus muda a história do seu filho que está nas drogas. Deus, ele muda, irmãos. Deus, ele muda a história. Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. E aqui em 2 Timóteo ele diz aqui, irmãos, aquilo que nós lemos nesse instante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Ele diz, eu vou ler aqui do capítulo 1, do versículo 1, ele diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos pedir força a Deus, sabedoria a Deus. Deus não vai deixar que ninguém faça nada por ti, porque tudo tem que vir de Deus, do alto, porque tudo é para Ele, para a glória dEle. E Deus muitas vezes não deixa alguém fazer algo por ti, para que a glória, Ele depois não chegue para, só está assim porque foi eu que ajudei. Não, a glória é de Deus. E Ele diz aqui, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isto mesmo, transmita a homens fiéis. Paulo estava dizendo aqui a Timóteo que tudo aquilo que ele viu na sua vida como testemunho, aquilo que Deus fez na vida de Paulo, que ele ensinasse, transmitisse aos homens fiéis e idôneos para instruir uns aos outros, ensinar uns aos outros. Paulo estava dizendo também, participe dos meus sofrimentos como bom soldado. Paulo estava dizendo a Timóteo, participe do meu sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Ele disse, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quem foi que te recrutou? Quem te recrutou foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou para tu servir a Ele foi Jesus. Quem te recrutou foi Jesus. Paulo estava dizendo a Timóteo, não participe de sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele diz aqui, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quando o lavrador, quando aquele que planta, primeiro ele colhe e se alimenta. Ele diz também, pense bem o que acabo de dizer,
porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e porque ele que estou sofrendo até algemas. Paulo estava preso, esta carta que Paulo escreveu, ele estava preso, Paulo estava sofrendo pelo evangelho. Sofra pelo evangelho de Cristo, seja um exemplo para Cristo, seja um exemplo como soldado de Cristo, seja um servo do Senhor fiel, multiplica a sua sabedoria ensinando a quem não sabe, começa a falar de Jesus a quem não conhece Jesus, começa a dizer que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu. Se você disser, eu não sei pregar, não precisa pregar, é só dizer que Jesus salva, leva e batiza para morar, batiza e leva para morar no céu, que Jesus perdoa nossos pecados, nossas iniquidades. Pode ser o homem mais pecador da história, o homem mais pecador do mundo, seja o maior criminoso, Deus ele salva, ele cura, ele leva, ele liberta o homem do pecado, ele liberta o homem da escravidão do pecado. E ele diz, é por ele que estou sofrendo até algemas como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo estava dizendo que estava suportando tudo pelo amor do evangelho, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Paulo diz, fiel é esta palavra, fiel é o Senhor que prometeu. Ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. E ele diz também, se perseverarmos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, ele, por sua vez, ele vai nos negar. Paulo diz assim, ele, por sua vez, nos negará, mas ele diz no versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a Cristo. Ele diz também, amados irmãos, aqui em Lucas, capítulo 1, que é muito conhecido esse texto, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, como foi o milagre que aconteceu na vida de Sara, a mulher de Abraão, que não podia ter filho, e já numa idade avançadíssima, que não tinham mais nada que funcionasse ali como mãe, como mulher para gerar um filho, mas Deus ele é dono do organismo do homem, Deus ele entra onde a gente não pode entrar, Deus ele entra e penetra onde a gente não pode imaginar. Amados irmãos, como diz aqui Isabel, a mãe de João Batista, era também uma mulher de idade avançada, era uma mulher de muita idade avançada, e o sacerdote, seu esposo, Zacarias, ele não podia ser pai, ele era estéril, ou seja, Isabel era estéril, mas Jesus, ele diz aqui, olha o texto que diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente será grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquele que dizia ser estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que começa comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aqui esse texto começa do 26, quando o nascimento de Jesus é anunciado, quando Maria, uma mulher estéril, uma mulher que era noiva para se casar, o anjo do Senhor apareceu à sua vida, e o filho, Jesus Cristo, como uma mulher virgem pode ter um filho, porque para Deus nada é impossível. Isabel também era estéril, e Deus chegou com surpresa na sua casa, com milagre na sua velhice. Quando uma pessoa não tinha filho,
não era uma família, ou seja, a sua descendência ia morrer ali, assim continua do mesmo jeito. E aqui, amados irmãos, aqui diz aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 4, quando Abraão, os anjos do Senhor apareceram ali e fizeram aquele milagre na vida de Sara, na vida de Abraão, que tiveram Isaque, seu filho, que Deus o abençoou, e nós somos descendentes pela fé daquele homem que teve fé, que acreditou no trabalhar de Deus, acreditou naquilo que não via. Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra, mas Abraão creu naquilo que Deus prometeu a ele. Por isso que a gente tem que crer, irmãos, aquilo que nós não estamos vendo. Deus está falando contigo nesta noite. Para Deus nada é impossível, nada é impossível para Deus. Poderia Deus prometer alguma coisa e não fazer? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele diz aqui, amados irmãos, em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Vamos voltar aqui para o texto de Marcos capítulo 10, 10. E continuando o texto, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Jesus estava dizendo que o rico, era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as coisas materiais em primeiro lugar nas nossas vidas. Você quer ser uma pessoa abençoada, feliz? Eu já fui uma pessoa dessas, irmãos. Eu já fui uma pessoa gananciosa. Eu já fui uma pessoa que só queria possuir, só queria ter, comprar, vender. Irmãos, eu era uma pessoa assim. Mas Deus mudou a minha vida. Deus mudou o meu pensamento. Deus mudou a maneira de eu pensar, a maneira de eu existir, de eu pensar. Irmãos, eu coloco hoje, eu vejo as coisas que Deus me abençoou para administrar. Eu digo assim, meus irmãos, eu não merecia nada disso. Mas Deus, ele, quando ele quer fazer, ele faz. Eu nunca imaginei de nada Deus fazer pela minha vida, mas Deus se agradou da minha vida. Deus, ele vai se agradar da tua também. Se Deus tem feito algo pela tua vida. Kiliane, eu quero te dizer nesta noite, Kiliane Ferreira, creia, Kiliane Ferreira, que para Deus nada é impossível. Se você está doente numa cama, se você está enfermo, se você está passando por esse problema de saúde, eu quero te dizer, se você está com uma dificuldade financeira, se você está com uma dificuldade, seja ela qual for, creia que para Deus, irmãos, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Confie naquilo que Deus te prometeu. Eu confio, irmãos. Eu estou com problema de saúde, mas eu creio no milagre. Eu creio que Deus deixou o médico também para usar as suas mãos. Mas Deus, ele pode fazer um milagre na minha vida. Eu já passei 8 dias na UTI com esse problema cardíaco já, viu? Eu já passei 8 dias na UTI com este mesmo problema cardíaco. Você crê nisso aí? Mas Deus chegou naquele momento e disse que eu não tinha nada. Mas agora o médico viu, eu estou cansando muito, eu não posso andar, eu canso, o coração está batendo pouco, mas irmãos, eu estou alegre. Não pense que eu estou chorando nem triste, não, eu estou alegre, porque a minha vida está nas mãos de Deus. A tua vida, você tem que entender que está nas mãos de Deus. Quando a gente deposita a confiança em Deus, a gente não se preocupa mais com o dia de amanhã. Não se preocupe se seu celeiro está vazio. Não se preocupe se amanhã você não tem nem água para botar no fogo.
Creia que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de fazer coisas grandes. Do jeito que Deus diz aqui que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas ele está dizendo também que tudo para Deus é possível. Ele não está dizendo que o rico não entra no reino dos céus. Tem muitas pessoas que dizem de uma forma errante, que não sabem explicar o texto. E ele diz aqui também no versículo 29... Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E aqui Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pai, filhos ou campos por minha causa. Deixe tudo por Jesus. Não coloque nada no seu coração. Tenha certeza de aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma casa, agradeça a Deus. Tem pessoas que não têm onde morar, irmãos. Tem pessoas que não têm como pagar o aluguel. Agradeça a Deus que Deus te deu uma casa. Seja ela pequena, seja ela uma mansão. Agradeça a Deus. Nós somos ingratos diante de Deus. Nós somos difíceis. Eu aprendi a agradecer a Deus com a mulher que vocês muitos conhecem aqui, pastora Rosinete. Ela não bebe um copo de água sem me dizer: Deus, eu te agradeço por este copo de água. Obrigado, Jesus, por esta água. Agradeça a Deus pelo pão seco que você tem em casa, pelo pão sem manteiga que você está comendo, pelo cuscuz sem manteiga que você possa estar comendo, pelo arroz e ovo que você tem comido. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas farturas também que Deus tem permitido no teu lar. Peça a Deus, quando você fizer sua feira, coloque suas mãos para orar e agradecer a Deus. Porque, irmãos, tem tantos que não têm o que comprar, não tem um centavo para comprar nada. Por isso que nós entendemos que tudo pertence a Deus, tudo é dele, para a honra e glória do nome dele. E aqui no versículo 30 ele diz: que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. O meu futuro e o teu é morar na Sião celestial. Esta vida aqui tudo vai passar. Hoje você tem saúde, hoje você é o dono da verdade, hoje você é brabo, você é forte, amanhã você vai ser velho, amanhã você vai ser doente, amanhã você está idoso. Por isso que nós devemos amar o próximo, respeitar os mais velhos, honrar nosso pai, nossa mãe e deixar tudo de lado e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Isto é o que Deus deseja para nós. O perigo das riquezas, o perigo, irmãos, de nós nos afastarmos de Deus é isto. É colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Porém, diz aqui no versículo 31, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu quero ser os últimos, irmãos. Mas eu quero entrar no reino dos céus. Eu posso ser um dos últimos, mas eu quero entrar no reino dos céus. Este mundo está perecendo, este mundo está passando. As lutas, irmãos, que nós passamos, as guerras, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Creia que tudo é possível para aquele que crê. É possível Mateus, Elizabeth Santos sair daquela situação. Gisele Diniz, é verdade, eu creio no impossível de Deus. Creia mesmo. Deus está falando grandemente hoje, nesta noite. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua família e da tua casa. Deus, ele recupera as pessoas que estão desenganadas. Irmãos, eu passei anos difíceis na doença, na enfermidade. Mas eu quero te dizer que Deus chegou com socorro na minha vida. Mas eu sei o que Deus estava trabalhando. Deus estava querendo que eu me aproximasse dele.
Porque Deus, ele tem as ferramentas, ele é o dono das ferramentas, o machado é emprestado, tudo pertence a ele. E ele tem a ferramenta para apertar cada crente. Quando o crente está muito arrochado, ele folga um pouquinho. Quando ele está muito folgado, ele aperta um pouquinho. Jesus, ele tem a ferramenta para nos controlar. Ele é o controle da minha casa, da minha vida e da tua vida. E creia que Deus vai fazer o melhor para a vida de todos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Aos irmãos que estão aqui no YouTube, compartilhe desta live, nos siga aqui no canal de bênção, nos ajude a levar o evangelho a toda criatura. Compartilhe, irmãos que estão aqui comigo. Se tem alguém aqui que não segue a gente aqui na live, no Instagram, no Face ou no canal de bênção no YouTube, nos ajude e nos siga. Josiane Ferreira, Deus está no controle da tua casa e dos teus filhos. Descanse, Deus está no controle de Júnior, que está na UTI, da saúde dele. Deus, ele é fiel. Deus está no controle, Keliane, de toda esta tua parentela aí, de todos aqueles que tu tem colocado. Salva minha família, Senhor. Deus vai salvar, Elizabeth. É acreditar, é confiar, é orar. A minha mãe plantou uma semente lá no passado. Minha mãe tinha 20 anos quando aceitou Jesus. Minha mãe era fumante. Minha mãe não conhecia Jesus, mas ela sentiu o desejo de conhecê-la. Ela disse que vinha da rua e entrou na igreja com a carteira de cigarro no bolso. Mas creia, quando ela saiu daquela igreja, ela não saiu mais com aquela carteira de cigarro. Ela jogou no lixeiro até hoje. Minha mãe partiu faz 10 meses, mas ela deixou a semente plantada nos nossos corações. E por isso que nós devemos entender que o nosso compromisso é evangelizar nossos filhos, é ensinar que o caminho é Jesus, é orar pelos nossos filhos, orar pela mente dele, orar por esses jogos que eles gostam, por esses computadores, irmão. Nós devemos orar, entendermos que nós temos um compromisso com nossa família. Comece a orar pelos seus amigos. Jó, ele recebeu vitória quando orou pelos seus amigos. Jó, ele sofreu, ele passou sofrimento, mas ele suportou. Ele disse: bem sei eu que tudo pode, Senhor. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Operando o Senhor, quem impedirá? O que impedirá? Se Deus estiver operando na tua vida, ninguém vai impedir o que Deus vai fazer. O inimigo pode até tentar atrapalhar, mas o inimigo vai ser derrotado. Creia que o Senhor, quando entra numa causa, ele entra para te dar vitória. E Mateus, Vitor Felipe e muitos estes jovens que estão nas drogas, esses que estão no presídio, que possa estar nos ouvindo, se você tem algum parente, algum filho, alguma pessoa que está no presídio, creia que para Deus nada é impossível. Seria impossível aquele homem voltar a ser um homem santo, um homem digno? Pode ser. Deus, ele muda o nome das pessoas. Deus mudou o nome de Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta e aqueles homens vieram apedrejá-la. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então pode ser o pecado que você tenha cometido, meu filho, minha filha, meu jovem. Creia que para Deus tudo é possível. Entrega a sua vida a Jesus, confie nele. E ele vai fazer coisas grandes na tua história, na tua vida. Então, amados irmãos, creia no impossível de Deus, creia no milagre, creia na providência de cura, de providência de milagre nos lares, nas famílias. Vamos orar pela nossa nação, vamos clamar pela nossa nação. Dedique meia hora da sua vida, do seu dia a Jesus. Se você puder dedicar 1 hora, dedique 1 hora. Leia um versículo, um capítulo, 2 capítulos da palavra de Deus. Peça direção a Deus. Se você não sabe ler, Deus ensina. Deus, ele ensina a gente a buscar ele. Comece, se você dobrar o seu joelho e não saber conversar com Deus, vá no pensamento, que Deus está ouvindo o teu pensamento. Amém?
Entre no seu quarto e feche a porta. Dobre seu joelho e clame e fale com Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Graças te dou, meu Deus, por mais uma noite abençoada aqui na tua presença. Perdoa, Senhor, minhas falhas, perdoa meus erros. Que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Visite cada vida que está aqui nesta noite, nesta live. Seja onde estiver, que esteja ouvindo esta mensagem. Creia que Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do milagre. Deus, tudo é possível para Ele. Entrega a tua vida a Jesus. Visite, Senhor, as vidas que não te conhecem nesta noite. Visite os lares que precisam de milagre. Visite a família de Estela Santos. Que Deus possa ter um encontro com o seu lar e com a sua família, com seus irmãos, com sua parentela. Que eles possam entregar a sua vida a Jesus. Visite cada lar que está aqui, cada família. Visite cada casa, cada residência, Senhor, que esta live vai entrar, que alguém vai ouvir, Pai, e abençoe, Senhor, este trabalho. Abençoa a minha vida, me cobre com teu sangue. Eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza, Senhor. O Senhor é o oleiro da minha vida. Trabalhe neste barro, tire tudo aquilo que não te agrade na minha vida. Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, Senhor. Ajuda-nos a superar esta pandemia, este mal, Senhor, esta coisa maligna que é esta doença, Pai. Senhor, socorre as vidas que estão internadas, socorre as vidas que estão entubadas, socorre as vidas com todas as enfermidades, Senhor. Visite os médicos, os enfermeiros, visite, Senhor, a África, visite o Iêmen, Senhor, aquelas pessoas, aquelas crianças que têm passado muita fome, que têm muitas vezes perecido sem comer, Pai. Ajude, Senhor, aquelas vidas, aquelas famílias ali naquele lugar. Visite cada país do mundo, visite o nosso país, o nosso Brasil. Dê vitória, Senhor, à nossa nação. Visite cada região do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, Pai. E Norte. Visite cada região, visite cada cidade, cada município, cada estado, cada país do mundo, Senhor. Visita nosso presidente, abençoa ele, abençoa nossas autoridades, toma conta da nossa nação. Abençoa teus filhos, derrama, Senhor, a graça, o conhecimento sobre a vida de todos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os pastores, obreiros da tua casa. Senhor, derrama, Senhor, sabedoria no meio da tua igreja. Abençoa as suas famílias, abençoa as dirigentes de círculo de oração. Abençoa o órfão, a viúva, os necessitados. Toma, Senhor, cada um na sua casa, no seu lar. Visite a minha vida, me cobre com teu sangue. Assim eu já te agradeço e te peço em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai do Senhor para todos, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus dê vitória. Eu creio, irmãos, que Deus está... Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar na sua vida. Jó disse assim: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Creia que tudo aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus, você tem clamado ao Senhor, ele vai cumprir. Tudo é possível para aquele que crê. Ore pelo seu filho, ore pela sua casa, ore pelo seu lar, pelo seu esposo, ore pela sua esposa. Ore, busque a Deus, jejum, consagre a Jesus a sua vida. Peça a Jesus para lhe ensinar. Tire meia hora, tire uma hora do seu dia. Seja onde você for, se você estiver no coletivo, no ônibus, no metrô, feche os seus olhos e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Tem tantas pessoas, irmãos, que não sabem agradecer a Deus. Agradeça a Deus, irmãos. Que Deus, Ele vai fazer o melhor para a tua casa. Amém? Fique com Deus.